Você está na TV do Parlamento Gaúcho e esse é o Jornal Assembleia. Veja agora os destaques desta edição. Comissão de Constituição e Justiça prioriza projetos de lei de combate à violência contra a mulher. Rio Grande do Sul permanece com alerta vermelho para tempestades. E você vai ver ainda. Comunicação da Assembleia amplia acesso da população ao trabalho do Parlamento Gaúcho. A Comissão de Constituição e Justiça é a porta de entrada de todos os projetos apresentados na Assembleia. É ela quem analisa se as propostas respeitam a Constituição e as leis antes de seguirem para as próximas etapas da tramitação. No primeiro semestre deste ano, a CCJ aprovou 21 pareceres a projetos que visam combater a violência contra a mulher. Foi aqui na Sala Maurício Cardoso que a Comissão de Constituição e Justiça se reuniu ao longo do primeiro semestre de 2026. Em 21 encontros foram aprovados 119 pareceres a projetos de lei. Os trabalhos começaram em 10 de fevereiro. Logo nas primeiras reuniões, um tema ganhou destaque nas discussões da comissão: o enfrentamento à violência contra a mulher. Os números ajudam a explicar a prioridade dada ao assunto. Dados da Secretaria da Segurança Pública mostram que entre janeiro e junho deste ano, 41 mulheres foram vítimas de feminicídio no Rio Grande do Sul. No mesmo período de 2025, foram registrados 36 casos, um aumento de 14%. Diante desse cenário, a comissão concentrou parte das análises em propostas relacionadas ao combate à violência de gênero. Ao longo do semestre, foram aprovados 21 pareceres sobre projetos com esse foco. Entre as propostas analisadas está o projeto que instituiu o programa RS por Elas. A iniciativa prevê cursos de autoproteção para mulheres em situação de violência doméstica. Outro destaque foi a proposta que autoriza a criação do auxílio RS Ampara. O benefício é destinado a crianças e adolescentes órfãos em razão do feminicídio. Dos projetos voltados ao enfrentamento da violência contra a mulher, que receberam parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, 15 tiveram a tramitação priorizada para votação em plenário. A definição ocorreu por deliberação do Colégio de Líderes, a pedido da Procuradoria Especial da Mulher. Todos acabaram aprovados em plenário e sancionados pelo governador. Nem todas as matérias tiveram desfecho no primeiro semestre. Algumas mobilizaram debates e permaneceram em análise. Foi o caso do projeto que trata da liberação e do consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. O parecer foi rejeitado e a proposta acabou redistribuída para a nova relatoria. Outro tema que movimentou a comissão foi a proposta de emenda à Constituição sobre a database dos servidores públicos. O pedido de reexame do parecer adiou a votação da matéria na CCJ. Essa proposta de emenda constitucional é fundamental para o conjunto dos servidores porque ela estabelece um mecanismo que nós chamamos de database, que é uma data no ano prevista para que hajam as negociações sobre revisão salarial e sobre os demais itens da pauta de reivindicação dos servidores. Esse é um tema que a gente já vem trazendo já desde 2017, em outras oportunidades nós tivemos essa proposta apresentada e nós buscamos nesse ano, com parecer favorável, a aprovação dessa proposta aqui na CCJ para que a gente possa avançar para a comissão de mérito, né? A proposta sobre a database mobilizou os servidores públicos estaduais. Em diferentes reuniões, representantes de entidades acompanharam os debates na Sala Maurício Cardoso. Sem a conclusão da análise antes do recesso parlamentar, a expectativa ficou para a retomada dos trabalhos no segundo semestre. É uma frustração para nós, servidores gaúchos, que estamos aí com a última reposição salarial, que foi em 2022,
e tínhamos a expectativa de que fosse aprovada na CCJ hoje a PEC da database, que pede tão somente uma data para negociação para a reposição salarial. Seguimos em frente, vamos colher assinatura para a nova PEC e continuaremos trabalhando aqui na Assembleia para que seja aprovado esse projeto aí ainda este ano. Atualmente, a Comissão de Constituição e Justiça possui 474 pareceres exarados aptos a integrar a ordem do dia. Além disso, 683 matérias distribuídas aguardam análise dos relatores. Entre os temas, propostas relacionadas às áreas ambiental, tributária, espaços esportivos e também projetos que instituem datas comemorativas e eventos locais. Uma proposta sugerida pelo Fórum Nacional das Entidades de Defesa do Consumidor foi assumida pela comissão aqui do Legislativo Gaúcho. O colegiado apresentou o projeto de lei que normatiza a instalação de pontos de carregamento para veículos elétricos em prédios residenciais e comerciais no Rio Grande do Sul. Na reunião ordinária do dia 11 de março, o colegiado debateu a demanda de moradores da região de Itapuã sobre problemas decorrentes da implantação do sistema de esgoto na comunidade. As explicações foram apresentadas pela diretora-presidente da Corsan, Samantha Takimi. É uma jornada longa, nós estamos falando de implantar serviços, por exemplo, de esgoto em cidades consolidadas. Então, isso gera um grande movimento na sociedade, mas, acima de tudo, a gente está falando de um serviço que impacta diretamente, de forma positiva, na garantia da saúde, na preservação do meio ambiente, na valorização imobiliária. Então, tudo que se faz tem este objetivo. Nós já passamos aí de 4 bilhões de investimento do ano de 23 para cá. Esse ano nós temos 1,5 de investimento já, em carga para obras em mais de 50 cidades, investimentos robustos em esgoto, em redução de perdas. Outro problema que recebeu a atenção especial da comissão foi a adulteração de bebidas alcoólicas e os casos de intoxicação no interior do estado. Na reunião do dia 11 de outubro, o procurador de Justiça, André Marquesan, apresentou imagens do trabalho de fiscalização feito pelo Ministério Público que revelam a gravidade da situação. Esse foi no município de Alecrim e foram apreendidas 14 toneladas de bebidas irregulares. Ali tem muito o que se diz que é o vinho, mas o Ministério Público apreende porque os rótulos evidentemente as condições de armazenagem são lamentáveis. Não se pode nem dizer que seja vinho, não tem procedência, não tem indicação, não tem qualquer forma de fiscalização. E junto com esse é um quadro dramático, a sujeira, a imundície, e foram 14 toneladas. Também essa é uma outra fotografia, só é dito que é vinho colonial, tinto suave, não tem procedência, não tem dizendo da onde, a imundície do pallet, a imundície da embalagem é lamentável. Além dos debates realizados, a comissão aprovou até o mês de julho 5 requerimentos de audiência pública e apresentou um projeto de lei de autoria do próprio colegiado. O PL 89 de 2026 normatiza a instalação de pontos de carregamento de veículos elétricos nos prédios residenciais e comerciais do Rio Grande do Sul. A proposta foi sugerida pelo Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor na reunião do dia 4 de março. Carros elétricos e híbridos no Rio Grande do Sul é uma realidade, né? No último ano aumentou mais de 71%. E a nossa recomendação à Assembleia Legislativa é que aprove esse projeto porque não transfere ao condomínio esse ônus. O ônus vai ser daqueles condôminos que queiram instalar no seu box um ponto de recarga para carro elétrico. Então, quem vai suportar não é todos os condôminos, e sim aqueles interessados em ter, né? Já temos no estado de Alagoas uma lei aprovada. No mês de fevereiro, o estado de São Paulo também aprovou uma lei similar. E, além disso, também na Câmara dos Deputados também há um projeto de lei também nesse sentido. Então,
Então, seria no box de cada morador que tivesse um carro elétrico? Isso. Na unidade autônoma vinculada, né, porque ali é uma propriedade privada, né, ele possa ter o direito de, com toda a segurança, esse é o importante destacar, todas as normas, a ABNT, normas do Corpo de Bombeiros, isso vai ser um projeto assinado por um engenheiro elétrico, por um técnico. Então, assim, toda a segurança vai ter para os condomínios desse tipo de instalação. A comunicação da Assembleia segue comprometida em ampliar o acesso da população ao trabalho do Parlamento Gaúcho por meio da TV e Rádio Assembleia, agência de notícias e redes sociais. O período também trouxe um desafio novo: adaptar toda essa estrutura às regras do período eleitoral. A comunicação da Assembleia busca acompanhar a rotina do Legislativo e traduzir esse serviço para a população de forma clara, acessível e com credibilidade. TV, rádio, agência de notícias e de fotografia funcionam na Assembleia como partes de um mesmo sistema de comunicação. O mesmo conteúdo é adaptado para diferentes formatos e distribuído pelos demais veículos dentro de um processo de integração da casa. De janeiro a 15 de julho, a agência de notícias publicou mais de 1.500 matérias, enquanto a agência de fotografia disponibilizou mais de 12.000 imagens. Segundo o diretor de jornalismo, Gustavo Machado, esse modelo também prevê a criação de um departamento específico para as redes sociais. E ele vai ser compartilhado por duas áreas, vai ser gerido por duas áreas, pelo departamento de publicidade e pelo departamento de jornalismo. Nós tivemos duas inaugurações grandes que não nos dizem respeito imediatamente, mas que vão ser muito usadas por nós, são o Teatro Dante Baroni, novo, né? E o Solar dos Câmara, né? Que foram restaurados, são obras gigantes, ficaram lindos e a gente vai usar muito para nossas atividades. Além dos programas da grade, a TV Assembleia também acompanha de perto o trabalho do Legislativo. Sessões plenárias, reuniões de comissões, audiências públicas e eventos promovidos pelo Departamento de Cultura são transmitidos ao vivo, permitindo que a população acompanhe o trabalho do Parlamento em tempo real. No primeiro semestre de 2026, o canal do YouTube realizou mais de 600 transmissões ao vivo de atividades legislativas. Já a emissora exibiu 788 horas de programação inédita. Desde o dia 4 de julho, essa estrutura precisou se adaptar. Os perfis oficiais nas redes sociais estão temporariamente fora do ar em cumprimento à legislação eleitoral. E foram substituídos por perfis provisórios e por um novo canal no YouTube, que garante a transmissão de sessões e comissões. Que é considerado pelas procuradorias dos parlamentos e pela nossa também como um dos mais rigorosos desde a redemocratização. Então a gente tem que continuar mantendo a publicização dos atos das deputadas, dos deputados, da transparência, da acesso à população do que é feito em termos de produção legislativa, mas sem ferir o que o TSE entende que deva ser mantido de forma mais reservada. Por força da legislação eleitoral, as transmissões ao vivo saem do ar logo após a transmissão. E toda a programação publicada no canal provisório será disponibilizada no YouTube oficial da Assembleia Legislativa após as eleições. As mudanças são temporárias, mas o objetivo permanece o mesmo: garantir que a população siga acompanhando o trabalho do Parlamento Gaúcho. E você vai ver depois do intervalo. Defesa Civil Estadual reforça alerta para tempestades severas e risco de inundações. Roteiro valoriza a zona rural como espaço de produção de alimentos, preservação ambiental, cultura e qualidade de vida. Nós já voltamos.
Voltamos com o nosso Jornal Assembleia, lembrando que você pode acompanhar as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e também no portal da TV Assembleia. Diante dos riscos de eventos climáticos severos, o governador Eduardo Leite concedeu uma coletiva à imprensa na tarde desta segunda-feira para orientar a população e prestar esclarecimentos sobre as ações de prevenção. Além do governador, o evento reuniu o prefeito de Porto Alegre, os presidentes da Grampal e da FAMURS e representantes da Defesa Civil Estadual. Antes de responderem aos jornalistas, os especialistas apresentaram mapas destacando as regiões que podem sofrer os maiores impactos nos próximos dias, de acordo com as previsões. Então agora essa aqui é uma imagem de satélite do presente momento. A gente tem algumas tempestades já atuando ali naquela região da fronteira com a Argentina. As tempestades estão avançando em direção ao interior do Rio Grande do Sul. Já teve até alguns relatos de granizo grande ali na parte oeste do estado. E conforme vai passando o dia de hoje, essas tempestades vão avançar em direção ao centro do estado e depois partes do leste do estado, incluindo região metropolitana, onde as tempestades devem chegar ali no final da tarde em direção à noite de hoje. Então a gente tem uma situação de chuvas agora no estado que vai persistir até pelo menos quarta-feira. As chuvas vão ser intensas hoje, mas ainda o risco maior hoje é mais tempestades severas, então tempestades que podem causar quedas de granizo, rajadas de vento intensas, e a chuva ela fica mais intensa a partir de amanhã principalmente. Então aqui a gente traz esse cenário de precipitação. Isso aqui são dois modelos meteorológicos. A gente vê que esse modelo da esquerda aqui, que é o modelo europeu, ele indica uma quantidade de precipitação bastante alta no estado. A gente está trabalhando com pontos do estado que podem superar 150 milímetros nesse período entre hoje e até a quarta-feira. As previsões meteorológicas são preocupantes. Segundo institutos especializados, o Rio Grande do Sul deve ser fortemente impactado por eventos climáticos entre as noites desta segunda e a próxima quarta-feira, com possibilidade de queda de granizo, vendavais e grande volume de chuva. A mensagem principal deixada pelo governador Eduardo Leite durante uma coletiva de mais de 2 horas aqui no Palácio Piratini é de que o governo trabalha essencialmente para preservar vidas. Os eventos climáticos extremos trarão algum grau de transtorno e impacto ao Rio Grande do Sul, como trazem em qualquer lugar do mundo. Portanto, é claro que uma sociedade como a nossa, que ainda vive a lembrança triste e dura daquilo que nós tivemos há 2 anos, diante da perspectiva do El Niño, que já traz os seus impactos para nós, com chuvas mais intensas, vive também a lembrança daquele momento, a dor daquele momento, revive nesse episódio, nós vivenciamos agora, mas é muito importante nós termos a consciência de que preparação não é simplesmente estarmos blindados para que nada aconteça. Os impactos existem e nós nos preparamos não para evitar os eventos climáticos, mas para evitar desastres e para evitar, principalmente, que é o grande foco da atuação do poder público, a perda de vidas durante esses eventos. Ainda de acordo com os modelos de previsão disponíveis até a tarde desta segunda-feira, a hidróloga da Defesa Civil, Vanderleia Schmitz, explicou que o cenário indica que o nível do Guaíba não deve atingir a cota de inundação. Os cenários de meteorologia que nós temos disponíveis hoje não indicam cota de inundação para o Guaíba, tá? No máximo, atenção, lá para o dia 31 ou dia 1º. Apesar do alerta, o coordenador de Proteção e Defesa Civil disse que o estado hoje está em melhores condições para o enfrentamento dos fenômenos do que em eventos anteriores. Hoje, o governo do estado, através de uma contratação integrada de temporários, contratou aproximadamente 35 especialistas de diversas áreas do conhecimento. Eu estou falando em meteorologistas, em hidrólogos, em geólogos, em engenheiros civis, em arquitetos. Fizemos uma série de contratações, seja de estações hidrometeorológicas. Hoje, todas as bacias hidrográficas do estado são monitoradas por essas estações que foram adquiridas pela Defesa Civil. Fizemos a contratação de radares, já temos um primeiro radar instalado. Temos a expectativa de até o final deste ano já ter mais um radar instalado na nossa região da fronteira oeste.
até o meio do próximo ano, os outros 2 radares que foram adquiridos. Então, são sucessivas ações que estão em andamento, que nos colocam, assim, no que diz respeito à nossa preparação, num outro patamar. O presidente da Grampal reforçou que as medidas que foram adotadas desde 2024 permitem que os municípios atualmente possam responder mais rapidamente aos impactos dos eventos climáticos. Primeiro, de 24 para cá, acho que a gente teve um avanço enquanto sociedade, né? Nós tínhamos, até 2024, poucos municípios com seus planos de contingência, suas defesas civis organizadas. Hoje a gente tem todos os municípios do estado com as suas defesas civis estruturadas e com seus planos de contingências atualizados. Isso faz com que a gente melhore, sem dúvida alguma, o nosso tempo de resposta para os eventos climáticos. Vamos conhecer um cenário que faz parte de Porto Alegre, mas que ainda surpreende muita gente. Na área rural da Zona Sul, natureza, preservação ambiental e criação de animais dividem espaço e mostram a importância dessa região para a capital. Cerca de 27 quilômetros separam o centro histórico da zona rural de Porto Alegre. No carro, a motorista da Assembleia Legislativa e nosso colega, o cinegrafista Adriano Saul, embarcam junto comigo nessa viagem até o refúgio da capital. A zona rural apresenta uma outra Porto Alegre, antiga em tempo, nova para o morador que vive apenas no meio urbano e sempre atual e se renovando para acolher visitantes e seguir com o desenvolvimento ambiental e econômico da região, através de práticas sustentáveis. A nossa parada é na Cabanha Costa do Cerro. O espaço funciona desde 1997. Fomos recebidos pelo seu Nairo, proprietário da cabanha e produtor rural, e pela esposa, a dona Yara, bibliotecária aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O local que hoje encanta pela beleza e pela lida campeira já foi bem diferente. Mas os primeiros 2 anos foi de trabalho, limpando a área, era muito sujo, era muito tirado. Essa propriedade estava há 20 anos abandonada. O carro-chefe da casa é a criação de animais. O espaço oferece hospedaria para cavalos, com todo o conforto e suporte que eles precisam, incluindo atendimento veterinário. Nos anos 2000, o negócio já era um sucesso. Primeiro que tem os cavalos próprios, nossos, até de criação nossa, por isso cabanha, né? Cria cavalos crioulos. E a gente recebe os animais de terceiros com a proposta de alimentá-los, cuidá-los, e eles vêm aqui com o corpo e a coragem, já tem uma sala com os arreios dele, que eles deixaram aqui, então eles vêm aqui para usufruir do cavalo. Em matéria de cuidados com cavalos, nós somos praticamente reconhecido como um dos melhores aqui do Extremo Sul, porque nosso índice de doenças é 0. Com os cavalos vieram os visitantes. Tanto os donos dos animais quanto acompanhantes se encantavam com o ambiente, mas o turismo ainda não era uma fonte de renda. Foi assim que o Nairo conheceu o Caminhos Rurais, um roteiro para quem deseja conhecer e se conectar com o campo, sem sair da capital. O turismo nos completou muito, porque vem escolas, que é uma coisa muito boa, agrega valor, porque vem quantidade de meninos, né? Chega-se a receber 2, 3 ônibus por vez. O projeto Caminhos Rurais incentiva que mais famílias morem na região. A vinda de novos habitantes e permanência dos antigos garantem vida longa, a identidade rural de Porto Alegre. Tem casas de festas, tem casas com café colonial, tem cabanhas como esta, tem cervejaria, enfim, todas as produção orgânica, completamente orgânica mesmo, né? Vende na Feira do Bonfim. Olhando de longe, a zona rural parece gigante. E é mesmo. Porto Alegre está em 3º lugar entre as capitais com as maiores áreas rurais do Brasil. São 4.000 hectares, além da criação de animais. Todas essas propriedades e paisagens representam 8% da área total da cidade.
Por trás das belezas e da relevância ambiental da área, existe a Associação Porto Alegre Rural. Ela foi criada em 2006 com o objetivo de fortalecer produtores, empreendimentos e divulgar a zona rural da cidade. O seu Nairo acredita que os produtores e moradores da região precisam de um olhar atento do poder público. A maneira como a gente trata o meio ambiente, a maneira como a gente mostra o lado rural da cidade, deveria ter mais incentivo para que a gente possa ter uma divulgação e mostrar para a cidade de Porto Alegre o que nós fazemos. Não é só turismo, nós fazemos preservação ambiental. E a preservação ambiental aonde se pode preservar. E agora nós temos um convite especial. A Assembleia Legislativa apresenta mais um Sarau do Solar na noite desta quarta-feira. O Sarau do Solar é o projeto cultural da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Desde 1993, a iniciativa promove a democratização do acesso à arte. Os espetáculos são de graça e acontecem em diferentes palcos do Rio Grande do Sul. O próximo será aqui, no Teatro Dante Baroni, com a Orquestra de Câmara da Ubra. Nós ocupamos esse palco com a OSPA no dia da inauguração, uma orquestra simbólica para nós, porque ela faz parte da história desse teatro. E agora, no dia 29 de julho, nós voltaremos a ocupar esse palco com uma outra orquestra, que é a Orquestra de Câmara da Ubra, e ela foi escolhida justamente para encher o palco de música, de muita sonoridade, trazendo um concerto que é uma homenagem à alma da música brasileira. A apresentação ganha ainda mais importância ao marcar os 30 anos da Orquestra de Câmara da Ubra, em julho de 2026. O Sarau do Solar se soma à celebração, que deve reunir centenas de apreciadores da música versátil e de alto nível técnico da orquestra. A gente convidou a pianista Olinda Alessandrini, que já tem uma parceria artística com a Orquestra de Câmara da Ubra, para tocar o piano da Assembleia, recentemente restaurado, e ela vai ter, então, a solista convidada desse concerto do dia 29. E a Olinda é a nossa primeira artista do Sarau do Solar. Ela é a primeira artista que toca, que se apresenta no Sarau, quando o Sarau foi inaugurado em 1993. E para os artistas, grupos e orquestras que desejam se apresentar no Sarau do Solar, a seleção é feita por meio de um edital público. Em breve, a Assembleia Legislativa vai abrir as inscrições para o ano de 2027. O artista que quer se apresentar no Sarau do Solar precisa se inscrever, vai ser avaliado por uma banca de 5 selecionadores. O projeto que ele apresentar é avaliado e há uma classificação, então, desses artistas. E a gente, a partir dessa classificação, nós, do Departamento de Cultura, montamos a temporada do ano seguinte. Você pega o trem azul, o sol na cabeça, o sol pega o trem azul, você na cabeça, o sol na cabeça. E a edição de hoje do Jornal Assembleia termina aqui. Acompanhe as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e também no portal da TV Assembleia. E a gente volta na próxima edição. Até lá.